Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao canal O Poder das Ervas. Se você já nos acompanha ou está chegando agora, se prepare, porque hoje vamos conversar sobre uma planta maravilhosa que vem direto da nossa natureza, o crajiru. Você já ouviu falar dele? Talvez conheça por outros nomes, como pariri ou até cipocrus. Mas independente do nome, essa plantinha tem superpoderes e você vai entender por quê. De onde vem essa planta? O crajiru é uma planta bem brasileira. Ele nasce desde o coração da floresta amazônica até o sul do nosso país. É como se a natureza tivesse espalhado esse presente por todo o Brasil. O nome científico dela, caso você queira anotar, é Arrabidaea chica. Mas pode continuar chamando de crajiru, tá? E olha que legal, essa erva é tão especial que está na lista oficial de plantas medicinais do SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Isso significa que ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde e tem seu uso recomendado por profissionais. Faíscas, vamos conhecer os poderes dessa erva mágica? O crajiru tem uma série de benefícios incríveis. E o melhor, ele é considerado muito seguro para usar. Diferente de muitos remédios industriais que a gente compra na farmácia e que às vezes tem vários efeitos colaterais, o crajiru tem baixa toxicidade e efeitos adversos bem raros. Isso já é um ponto super positivo, não é? Olha só tudo que o crajiru pode fazer por você. 1. Combate à anemia. É aí que o crajiru entra como um verdadeiro aliado da saúde. Essa planta é rica em ferro natural, aquele mesmo mineral que a gente encontra em alimentos como feijão, carne vermelha e espinafre. Só que, nesse caso, vem direto da natureza, de forma simples e acessível. Quem sofre com anemia costuma sentir cansaço o tempo todo, fraqueza, tontura, palidez e até falta de ar em atividades simples. E o crajiru pode ajudar a combater esses sintomas porque colabora para a produção de mais glóbulos vermelhos saudáveis e fortalece o sangue, devolvendo a energia e o bem-estar. Outra coisa interessante é que o chá de crajiru é uma forma leve e natural de suplementar ferro, especialmente para quem tem dificuldades de tolerar os comprimidos de ferro que os médicos geralmente receitam, porque esses comprimidos às vezes causam efeitos colaterais como enjoo, prisão de ventre ou dor de estômago. Além disso, o crajiru pode ser usado por pessoas de todas as idades, desde que com orientação adequada. Crianças, adolescentes em fase de crescimento, mulheres que perderam muito sangue na menstruação, gestantes ou idosos, todos esses grupos podem ter episódios de anemia e encontrar no crajiru um reforço gentil da natureza. E o mais bacana? O crajiru não trabalha sozinho, ele também ajuda o corpo a absorver melhor o ferro dos alimentos, quando consumido de forma regular e combinada com uma alimentação saudável. Ou seja, é um fortificante natural completo. Ah, e vale lembrar, se você ou alguém da sua família estiver com anemia, é sempre bom procurar um médico ou nutricionista para avaliar o quadro direitinho. O crajiru é uma ajuda maravilhosa, mas o acompanhamento profissional é importante, principalmente se a anemia for grave. 2. Auxílio no tratamento da leucemia. Quando alguém tem leucemia, o corpo começa a produzir glóbulos brancos doentes em excesso, e isso atrapalha o funcionamento normal do sangue. A pessoa pode ficar mais fraca, ter infecções com frequência, hematomas fáceis, cansaço intenso, febre sem explicação e outros sintomas que assustam bastante. E é aí que o crajiru pode entrar como um apoio natural no tratamento. É claro que ele não substitui o tratamento médico, como a quimioterapia ou outros medicamentos indicados pelo oncologista, mas ele pode funcionar como um aliado para fortalecer o organismo durante esse processo tão delicado. Isso acontece porque o crajiru é rico em ferro, antioxidantes e outros compostos bioativos, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico, o que é essencial para quem está enfrentando a leucemia e precisa de defesas fortes no corpo. Melhorar a qualidade do sangue, auxiliando na formação das células boas que foram afetadas pela doença. Reduzir inflamações no organismo, o que é um ponto muito positivo durante o tratamento do câncer, que costuma gerar muitos processos inflamatórios internos. Oferecer suporte nutricional de forma leve e natural, ajudando o corpo a se recuperar melhor dos efeitos colaterais de tratamentos intensos. Além disso, algumas pesquisas apontam que o crajiru tem potencial antitumoral. Isso quer dizer que ele pode ajudar a inibir o crescimento de células doentes ou ao menos impedir que se espalhem rapidamente. Esse efeito está sendo cada vez mais estudado, principalmente por conta dos flavonoides e antocianinas presentes nas folhas da planta, substâncias que têm ação antioxidante e ajudam a proteger as células saudáveis do corpo.
Outro ponto interessante é o uso do chá de crajiru durante o tratamento. Ele costuma ser bem tolerado, não agride o estômago e pode ser incluído na rotina com orientação profissional. Para muitos pacientes, ele também traz um certo conforto emocional, por ser uma forma de se conectar com a natureza durante um momento difícil da vida. Mas atenção! Mesmo sendo uma planta poderosa, o crajiru não deve ser usado como substituto do tratamento convencional. Ele é um coadjuvante, um apoio, uma ajuda extra. Por isso, se você conhece alguém passando por leucemia, oriente essa pessoa a conversar com um médico ou com um fitoterapeuta qualificado antes de usar qualquer planta medicinal. O importante é saber que a natureza oferece, sim, recursos que somam forças com a medicina tradicional, e o crajiru é um desses tesouros verdes que merecem destaque. 3. Ação antitumoral. O que pesquisadores têm observado é que o crajiru, por conter compostos antioxidantes e bioativos, pode ajudar a inibir o crescimento dessas células anormais. Ou seja, ele pode atuar como um bloqueador natural do avanço tumoral. E o segredo está nos seus princípios ativos, como antocianinas, que dão cor avermelhada às folhas e têm forte ação antioxidante, ajudando a proteger as células saudáveis contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas que contribuem para o envelhecimento e surgimento de doenças como o câncer. Flavonoides, que atuam como anti-inflamatórios naturais e também têm efeito protetor celular. Taninos, que ajudam a secar ou reduzir processos inflamatórios e infecciosos, inclusive em tecidos lesionados. Esses compostos, juntos, formam uma verdadeira tropa natural em que combate o estresse oxidativo, um dos principais fatores que pode levar uma célula normal a se transformar numa célula cancerígena. Ou seja, o crajiru não é milagre, mas é uma mão amiga da natureza. Ele não substitui os tratamentos médicos, mas pode ser um grande aliado, especialmente para fortalecer o organismo, combater a inflamação e ajudar na recuperação das células saudáveis. E tem mais, além do uso interno como chá, o crajiru também pode ser usado externamente, em casos de câncer de pele ou feridas tumorais, sempre com a orientação de um profissional da saúde natural ou fitoterapeuta. Dica importante: se você ou alguém que conhece está passando por um tratamento contra o câncer, converse com o médico antes de usar o crajiru. A integração entre medicina tradicional e fitoterapia pode ser muito positiva, mas precisa ser feita com cuidado e responsabilidade. 4. Controla a pressão arterial. E adivinha só quem pode dar uma forcinha para equilibrar isso de forma natural? Sim! O crajiru também entra nessa história como um ótimo aliado para quem precisa controlar a pressão arterial. Mas como ele faz isso? O crajiru possui propriedades vasodilatadoras, ou seja, ele ajuda os vasos sanguíneos a se expandirem, facilitando a passagem do sangue e reduzindo a força com que o sangue circula nas artérias. Isso resulta numa queda natural da pressão arterial, sem sobrecarregar o corpo como alguns medicamentos costumam fazer. Além disso, o crajiru tem compostos como flavonoides e antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos contra o envelhecimento precoce e o enrijecimento das artérias. Reduzir a inflamação nas paredes internas dos vasos, algo comum em quem tem pressão alta. Diminuir a retenção de líquidos, que é um dos fatores que elevam a pressão em muitas pessoas. Atenção! Se você já toma remédios para hipertensão, não pare de tomar por conta própria. O ideal é conversar com seu médico e contar que você quer usar o crajiru como complemento. Em muitos casos, ele pode até ajudar a reduzir a dose dos medicamentos com o tempo, mas isso sempre deve ser feito com acompanhamento. 5. Anti-inflamatório poderoso. A inflamação é uma reação natural do nosso corpo, é como se ele estivesse dizendo: ei, tem algo errado aqui. Vamos resolver. E adivinha só? O crajiru é um remédio natural maravilhoso contra inflamações. Ele atua com força e delicadeza ao mesmo tempo, ajudando o corpo a desinflamar de dentro para fora. E o mais incrível, sua ação anti-inflamatória é comparável e em alguns casos até superior aos anti-inflamatórios químicos vendidos em farmácias, só que sem agredir o estômago ou os rins. Como ele funciona no corpo? O crajiru é rico em substâncias bioativas, como flavonoides, taninos e antocianinas, que são verdadeiros combatentes naturais da inflamação. Essas substâncias ajudam a reduzir o inchaço nas articulações e músculos, aliviar dores causadas por inflamações crônicas, como artrite, artrose, tendinite e bursite, acalmar a pele em casos de inflamações externas, como dermatites, psoríase e alergias,
controlar processos inflamatórios internos, como gastrites, infecções urinárias e até inflamações intestinais. E o melhor, ele faz tudo isso sem causar os efeitos colaterais comuns dos anti-inflamatórios sintéticos, como dor no estômago, retenção de líquidos ou sobrecarga no fígado. Dica extra: se você estiver com alguma inflamação crônica ou de repetição, experimente incluir o chá de Crajiru na sua rotina por pelo menos 15 dias. Os efeitos geralmente aparecem aos poucos, mas com constância eles se tornam muito visíveis, a dor diminui, o inchaço alivia, o corpo responde melhor. 6. Acelera a cicatrização da pele. Porque ele é rico em taninos e flavonoides, substâncias que têm uma ação ansecante e regeneradora. Quando aplicadas na pele machucada, essas substâncias ajudam a fechar os poros e os tecidos feridos, acelerando a formação de uma nova camada de pele. Reduzir a vermelhidão, coceira e inflamação local, o que é ótimo para quem sofre com alergias ou doenças de pele. Evitar a proliferação de bactérias, agindo como um leve antisséptico natural. Acalmar a pele irritada, principalmente em casos de psoríase, dermatite e até picadas de insetos. Como usar o Crajiru na pele? Muito simples. Você pode preparar o chá da folha, seca ou verde, deixar amornar, e então aplicar com algodão ou gaze sobre a área afetada. Dá para fazer compressas, banhos de assento ou até lavar diretamente a região machucada com o chá. Se quiser, também pode colocar o líquido em um borrifador para facilitar a aplicação. E tem mais um detalhe lindo disso tudo: o Crajiru não só cuida da pele, mas também nutre o tecido durante a cicatrização. Ele não apressa o corpo de forma forçada, como fazem alguns medicamentos, mas colabora com o processo natural de cura como um amigo que estende a mão na hora certa. Atenção importante! Mesmo sendo natural, o Crajiru deve ser usado com higiene e cuidado, especialmente em feridas abertas. E se você estiver com uma infecção grave ou uma ferida que não cicatriza, o ideal é procurar um profissional de saúde para avaliar. O segredo está na composição. As folhas do Crajiru são ricas em antioxidantes, flavonoides e taninos, que ajudam a reduzir a inflamação local, aliviando o vermelhidão e a coceira. Acelerar a cicatrização das lesões causadas pela descamação da pele. Acalmar a pele sensível ou irritada, criando uma sensação de alívio e frescor. Combater bactérias e fungos, que às vezes aproveitam essas feridas abertas para causar mais problemas. Como usar o Crajiru nesses casos? Existem dois jeitos principais e o ideal mesmo é combinar os dois. 1. Uso interno. Tomar o chá do Crajiru ajuda o corpo a desinflamar por dentro. E como a psoríase é uma condição ligada ao sistema imunológico, essa ação interna pode fazer toda a diferença com o tempo. 2. Uso externo. Aplicar o chá, já morno ou frio, diretamente na pele com um algodão, compressa ou até usar como banho de imersão nas áreas afetadas. Se quiser, dá para colocar o chá em um borrifador e usar como spray refrescante ao longo do dia. E funciona mesmo. Muita gente que convive com psoríase ou outras condições de pele crônicas relata melhoras significativas no aspecto da pele com o uso regular do Crajiru. Ele não é uma cura milagrosa, mas atua como um tratamento complementar eficaz, ajudando a controlar os sintomas e melhorando a qualidade de vida, tudo isso sem causar efeitos colaterais agressivos. Importante lembrar: em casos de psoríase mais intensa ou ativa, é essencial continuar com o acompanhamento médico. O Crajiru pode ser uma ajuda poderosa, mas sempre como parte de um cuidado completo e respeitoso com o corpo. Dica extra: você também pode combinar o Crajiru com outras ervas calmantes, como camomila ou calêndula, para potencializar o efeito calmante e anti-inflamatório na pele. Como preparar o chá de Crajiru? Fácil demais. Pode usar as folhas verdes ou secas, tá? Olha só o passo a passo. 1. Pegue de 1 a 2 colheres de sopa das folhas de Crajiru. 2. Coloque numa xícara, ou numa caneca, se preferir. 3. Ferva a água separadamente e depois despeje sobre as folhas. 4. Tampe e deixe abafado por uns 10 a 15 minutinhos. Isso ajuda a extrair todas as propriedades da planta. 5. Depois é só coar com uma peneira e tá pronto. Você pode tomar esse chá de 2 a 3 vezes por dia, dependendo da sua necessidade. E lembre-se, se estiver fazendo tratamento de saúde, é sempre bom conversar com um profissional antes de usar qualquer planta medicinal, tá bom? E aí, gostou de conhecer o Crajiru?
Esse é mais um exemplo de como a natureza é generosa com a gente. E aqui no canal Poder das Ervas, vamos continuar explorando esses segredos naturais com muito carinho e respeito. Se você achou útil, curte o vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo episódio com mais uma planta poderosa. Fique com Deus, cuide da sua saúde e até a próxima!